Até 1940, as empresas duravam, em média, 75 anos. Hoje, as empresas duram, em média, 5 anos só. Sendo que 60%, ou seja, 6 em cada 10 empresas que fecham em 5 anos, 6 em cada 10 fecham em até 2 anos. E a pergunta que fica é, por que os gigantes caem? E para bater esse papo, trouxemos Renato Lima, um dos maiores autoridades em gestão empresarial da região norte e nordeste do país. Então, a nossa região, principalmente, ela é uma região com baixo índice de concorrência. Então, você consegue crescer rapidamente o faturamento, sem muita estratégia, sem muito planejamento, sem muita organização, você vai crescendo. E aí, esse crescimento sem gestão faz com que ele entre no estágio 1, que é a busca desenfreada por mais. Então, crescer faturamento é um indicador importante, as empresas são cobradas por isso, mas quando você vai para grandes empresas, os conselhos de administração, a cobrança é muito mais em relação ao resultado do que em relação ao faturamento. Yamada, Big Ben, Supermercados Nazaré, Visão. Esses são exemplos de grandes empresas da nossa região que alcançaram destaque no mercado, mas ao longo do tempo, problemas levaram ao encolhimento das operações e até à falência desses negócios. E a pergunta que fica é, por que os gigantes caem? E para bater esse papo, trouxemos Renato Lima, um dos maiores autoridades em gestão empresarial da região norte e nordeste do país, à frente da R Lima Gestão e Educação, com mais de 20 mil horas de trabalho e 500 projetos desenvolvidos em 6 estados e 30 municípios de toda a região norte. E criador da Imersão Líderes, maior formação empresarial do norte do país. Inclusive, eu quero ir no próximo. Falhei, né, que tu me convidaste da última vez. Eu não consegui, que eu estava viajando. Eu lembro, eu estava viajando, mas a próxima eu quero estar lá, porque eu só vejo coisas boas falando. Mas, Renato, seja bem-vindo. E vamos bater esse papo. Obrigado pelo convite. Um tema bom, hein? Um tema quente. A gente vai saber por que os gigantes caem ou não? É um tema quente, um tema bom. Só empresa de renome, né? Bastante conhecida. É um tema interessante para falar. Acho que é a primeira vez que alguém me chama para um tema tão específico como esse. Tão diferente. Pô, tá diferente. Porque as pessoas tendem a falar só de faturamento, de coisas boas. Bora falar de coisa ruim. Se a pessoa que tá vendo o podcast pegar a sacada, porque você aprende muito mais. Na verdade, dizem, né, que o sinal de sabedoria é quando você aprende com o erro dos outros. E é o mais barato. Exatamente, né? Então, se você puder aprender com os erros dos outros, é melhor. E aí tem vários erros que essas empresas cometeram que a pessoa que está vendo não precisa cometer, né? Não precisa, nem deve, né? Nem pode. Nem deve. Aí, afinal, me diz, por que os grandes caem? O que tu vê no teu dia a dia de fatores que os grandes caem? Primeiro, acho que para começar, o que é ser grande? Pois é interessante que esse aí é o título de um livro, né? De um clássico da literatura ligada ao mundo dos negócios, que é do Jim Collins. Jim Collins é um dos maiores autores ligados ao mundo business, autor, escritor, palestrante, e ele fez uma série de livros que trata especificamente de empresas. Então ele fez o Porquê as Gigantes Caem, na verdade é um livro depois do Empresas Feitas para Vencer e Empresas Feitas para Durar. Então ele fez um estudo com centenas de empresas, a maioria delas americanas, empresas de alcance mundial. E aí ele fez um estudo, primeiro porque empresas feitas para vencer, que são as empresas que conseguem performar e ter uma lucratividade acima do mercado, um crescimento acima do mercado. Depois ele fez empresas feitas para durar, que são empresas que têm governança, que têm processos, estrutura e que duram por muito tempo. Você sabe, Ricardo, que até 1940 as empresas duravam em média 75 anos. Hoje as empresas duram em média 5 anos só. Sendo que 60%, ou seja, 6 em cada 10 empresas que fecham em 5 anos, 6 em cada 10 fecham em até 2 anos. Então esse é um dado interessante, né? Muito. Quando você vê a questão do tema do Jim Collins, é isso. Então ele fez, aí logo depois ele disse, mas por que as gigantes caem? Porque parte das empresas que foram frutos do estudo de empresas feitas para vencer e empresas feitas para durar, faliram, saíram do mercado. Então ele disse, poxa, por que as gigantes caem? Né? Então ele traz uma abordagem muito ampla que se consolida em 5 fatores.
Pode falar? Pode falar. São 5 fatores, vamos ver se encaixa uma dessas aí, né? Vou até anotar. O primeiro é a busca desenfreada, desordenada por mais, né? É o crescimento desordenado, essa busca constante por mais. O segundo, ele chama de a soberba, né? A soberba, o orgulho. É quando a empresa ela ignora os fatores que estão ocasionando problemas internos, porque como ela está crescendo muito, vendendo cada vez mais, alcançando mais mercado, ela ignora aquilo ali. O terceiro ponto é a busca por soluções muito superficiais, né? Soluções muito superficiais, que não são frutos de análises profundas, ainda frutos de muita arrogância, então você vai testando meio que mais do mesmo para tentar salvar a empresa. O quarto já é o desespero, né? Ele chama de tentativa de salvamento a qualquer custo, aquele desespero. As empresas trocam os CEOs, fazem uma série de mudanças desesperadas, mas não resolvem. E o quinto, na verdade, é o ostracismo, é o esquecimento. É quando a empresa ela perde tanto mercado que ela não consegue mais recuperar. Eu acho que todas as empresas, segundo o Jim Collins, eu concordo com ele, elas vivem os 5 estágios. Tu acredita que são estágios? Então? São estágios e aí o final é a falência, entendeu? Mas os provocadores, os agentes provocadores o crescimento desordenado, a soberba e a omissão, né, de ignorar os erros, e o terceiro é a tentativa de solucionar esses erros de uma forma muito superficial, de uma forma muito... Renato, tu falaste uma palavra aqui hoje nesse podcast, e no primeiro que tu vieste, não sei se tu lembra, é a palavra soberba e orgulho. Sim. Tá muito presente nos 2 podcasts que me chamou a atenção, porque parece que o ego do sócio aqui, do empresário, ele vai contaminando todo o negócio e a partir daí desencadeia todo esse processo. Esse processo. Principalmente, como o Jim Collins aborda, quando você começa a crescer o faturamento, e aí tem que ter um ponto importante, porque crescer faturamento é até polêmico isso. A gente estava falando de polêmica, né? É até polêmico porque eu sempre digo nos cursos, nas palestras que eu faço, que crescer faturamento é muito fácil. Nós estamos num país de mais de 200 milhões de habitantes. Eu sempre falo lá, quando eu estou na imersão Leads, eu falo assim, eu desafio você a me dar 5 concorrentes diretos seus capazes de te arruinar. Não tem. O cara fica pensando, pô, Renato, tem razão, não tem. Talvez se eu falar pra ti, tu não tem 5 concorrentes. Eu só visualizo 2. Tu só consegue ver 2, eu só consigo ver também 2, né, do mesmo nível, com o mesmo alcance, com as mesmas condições de trabalho, com a mesma história, enfim, mesmo disputando o mesmo mercado. Então a nossa região, principalmente, ela é uma região com baixo índice de concorrência. Então você consegue crescer rapidamente o faturamento, sem muita estratégia, sem muito planejamento, sem muita organização, você vai crescendo. E aí esse crescimento sem gestão faz com que ele entre no estágio 1, que é a busca desenfreada por mais. Mas aí, Renato, para mim é um pouco contraditório, porque querendo ou não, a gente como empresário, nós como líderes, né, a gente sempre busca faturar mais. É um benchmark muito forte em qualquer empresário, eu acho, né? É um fator aí, me dá um número, é faturamento. Apesar de que eu estou revendo esse conceito e faturamento hoje em dia não é mais tão... É importante, mas não é decisivo. É interessante que isso, só que faturamento é um dos fatores considerados para avaliar o valor de mercado de uma empresa. Mas é onde eu queria chegar. Não é um pouco contraditório? Se eu não busco mais faturamento, eu estou freando a minha empresa e eu estou, sei lá, controlando, segurando, indo contra a maré? Entendi. Mas aí no sentido da busca desenfreada por mais... O segredo é o desenfreado. É a busca sem planejamento. A qualquer custo. Sem estratégia, sem foco. Esse é o problema. Veja, você consegue triplicar a sua carteira de clientes sem estratégia. Você corre alguns riscos. Você corre um risco de sacrificar muito a sua margem de lucro, por exemplo. Você corre um risco de trazer um público que não faz parte do teu público-alvo e você se desgasta comercialmente. Você corre um risco de inadimplência, de trazer um monte de cliente que não te pague. Você corre o risco de, em função desse crescimento da carteira,
você tem um aumento de custos que você não estava prevendo. Então, crescer faturamento é um indicador importante. As empresas são cobradas por isso. Mas quando você vai para grandes empresas, os conselhos de administração, e eu faço parte de alguns conselhos de administração, a cobrança é muito mais em relação ao resultado do que em relação ao faturamento. E existem períodos como esse que nós estamos passando agora no Brasil, que você não consegue crescer. O varejo está andando de lado. Né? A indústria tá menos do que o ano passado. Serviço nem se Como é que você faz? Serviço, como é que você faz num momento como esse? Que você não consegue crescer faturamento. Você não tem meta? Não, você busca o crescimento em cima do resultado. Então, quando ele diz assim, a busca desenfreada é você ter um crescimento de faturamento a qualquer custo, sem planejamento, sem foco, sem estratégia. E aí você traz um faturamento que, na verdade, você está trocando dinheiro. E trocar dinheiro, querendo ou não, é o início. Se tiver um soluço na economia, tu quebra. Eu posso te dar um exemplo disso. Você falou aí da Big Bang. Bora dar um exemplo da Big Bang? Bora dar nomes. A Big Bang, não sei se você lembra, mas quando ela foi vendida e ela foi comprada pela Brasil Pharma, que era o braço farmacêutico do BTG Pactual. Quando ela foi vendida por 700 e poucos milhões, quase 800 milhões. E ela vinha de recordes e recordes de faturamento. Alguns meses depois, a Extra Pharma foi vendida também. A Extra Pharma não vendia o tanto que a Big Bang vendia, mas ela foi vendida por 1 bilhão para o Grupo Ultra, que é dono de algumas operações também de medicamentos. Por que a Extra Pharma foi vendida por 1 bilhão e a Big Bang foi vendida a 200 milhões a menos? Margem. Aí você vai buscar lá na memória o que a Big Bang fazia. Fazia campanhas extremamente agressivas de preço. Lembra do tudo? Sim. Tudo com 50% de desconto, tudo com 70% de desconto, tudo pela metade do preço. Isso vai subindo assustadoramente o faturamento, mas vai reduzindo muito a tua margem. Muito a tua margem. Segunda coisa que eles faziam, a perca do foco. Né? O Jim Collins fala muito da importância do foco. Então a Big Bang passou a vender brinquedo, livro, perfume, carteira. Cara, eu acho que eu entrava numa Big Bang, eu cheguei a entrar, cara, numa Big Bang para comprar todos os presentes de Natal, né? do aniversário de Natal. E ainda pagava uma conta no final da hora aqui. Eu tô te falando, cheguei para comprar presente de Natal, porque eu comprava lá brinquedo, eu comprava lá perfume, eu comprava carteira e relógio. Mas e o medicamento? Que era o principal. Que é o que dá margem. E que foi que fez a empresa chegar onde chegou. Aí anos se passaram, quem ocupa todos os pontos comerciais da Big Bang? Praticamente todos, né? Quem ocupa hoje? Uma loja de conveniência. Não? Dos pontos de farmácia. Dos pontos de farmácias? A Drogazil. A Drogazil que ocupa esses pontos hoje. Qual é a grande característica da Drogazil? Um foco total em medicamentos e serviços farmacêuticos. Não à toa o grupo o Raia, né, o Droga Raia, é um dos grupos mais valiosos do segmento de medicamentos do mundo. E uma das operações mais lucrativas que tem. Então você sai de uma Big Bang que tinha lojas de 500, 600 metros quadrados e não tinha estacionamento. A Drogazil vem, derruba tudo, faz uma lojinha pequena focada em medicamento e um estacionamento amplo. Numa cidade que chove o dia todo dia, e que tem um índice de violência alto como Belém, estacionamento. É tudo. É o serviço agregado deles. Exatamente. Então você lembra desse movimento, aí logo depois a Extra Pharma também quebrou. Pela mesma razão. Começou a vender de tudo, começou a fazer mega lojas com estacionamento sufocado ou sem estacionamento, perdeu foco, perdeu margem, começou a dar prejuízo, acionista não aceita prejuízo, venderam o negócio. Porque dentro do Grupo Ultra era um negócio que baixava o equity do negócio, da companhia como um todo. Venderam o negócio. Aí, Renato, tu falaste agora a palavra foco. Eu quero pegar e eu quero concentrar agora nessa palavra, foco. Fazer uns paralelos. Tu falaste lá atrás que uma empresa de 75, hoje é 5 anos que ela quebra, demorava, tu fizeste esse paralelo lá no início, não sei se tu lembra, né? Onde eu quero chegar no foco? Será que hoje os empresários não estão focando muito para fazer empresas e essas empresas serem vendidas? Será que não é por isso que hoje as empresas elas têm
uma validade mais curta, porque, pegando a palavra foco de novo, eu vejo hoje o empresário ele não foca no core business da empresa, ele foca em faturamento para alguém vir e comprar meu negócio. Faz sentido esse raciocínio para ti? Faz. E isso realmente é um movimento que está acontecendo muito. Eu acho que o pessoal pegou meio essa vibe das startups, né? Que o cara monta uma startup, faz uma coisa e de repente ele vende e fatura milhões. Só que a startup é um outro negócio. Um outro modelo de negócio. É um outro modelo. E às vezes a empresa que está investindo na compra, ela é um pouco mais criteriosa, por exemplo. Se a empresa for um pouco mais criteriosa na compra, talvez ela até compre a tua empresa, mas ela não pague o valor que você poderia realmente receber se essa empresa fosse lucrativa. Mas ele compra porque ele compra os pontos, a localização, o mercado que você está. Ele compra, tira você do jogo e coloca o negócio dele lá. Isso sim. Ou ele compra por menos, como foi o caso da Big Bang. Poderia ser vendido por mais, mas por causa de valor de mercado, ela não teve não foi bem avaliada. Não foi bem avaliada, exatamente. Por conta da estratégia, dos problemas de estratégia que ela tinha e dos problemas operacionais que ela tinha. Ia dar muito trabalho corrigir isso. Se você pegar... O salário médio da Big Bang era em torno de 8 a 10 mil reais. O salário médio hoje de uma farmácia da Drogasil é 3 mil reais. Pô, te tiraste o custo aí, né? Então, se tu imaginar, discutir que a Drogasil paga pouco para... A discussão não é essa. A discussão não é essa. Né? A discussão não é essa. A discussão é que a operação é mais eficiente. Então, voltando lá do Jim Collins, ele fala só, você pode buscar crescimento, você pode faturar mais, você deve faturar mais. Só que esse faturamento ele tem que ser saudável. Desafio você perguntar para a maioria dos empresários que acusam, que divulgam aí, que crescem 20%, 30% ao ano, se eles têm resultados realmente. A última linha, a lucratividade... O que sobra na conta? Pode perguntar. Não Ou tem. se ele não está alavancado, se ele não está muito endividado. Pegar esse termo, alavancado, tu consegue conceituar de forma bem simples para quem está acompanhando a gente? Consigo. Tecnicamente, alavancado é quando a dívida da empresa, ou seja, a presença de capital de terceiros, de banco, de agiota, De quem tu quiser, né? da sogra, né? O cara pega dinheiro de tudo quanto é canto. A presença de capital de terceiros, ela é superior a 40% do ativo da empresa. Essa ela está alavancada. Tá correndo risco. Tem gente com 60% de endividamento, 70% de endividamento. Cara, quando tu vê uma empresa que estoura do nada, tu já tem esse raciocínio, porra, tá Com alavancada. certeza. Não tem como fazer, não tem como ser diferente, né? Não tem, porque aí ela colapsa, né? Porque aí o perigo é esse. Se você cresce, vamos pegar ali os estágios. Você cresce desordenado. Aí você vai tomando... Aí tu cria uma fama, né? Que cresceu Só rápido. que esse crescimento rápido, ele tá sem margem. Porque ele tá sem planejamento, sem estratégia e tal. Se ele tá sem margem, sem lucro, você não tá alimentando o seu caixa. Você não tá engordando o seu caixa e aumentando a sua capacidade de investimento. Você não tá. Mas você tá precisando de dinheiro. Aí o que você faz? Não, tô crescendo, cara. Vai no banco, pega dinheiro do banco. Endivida, etc, etc. Aí você começa a ter parcelas de amortização de empréstimos bancários e começa a precisar cada vez mais de crescimento. Para poder manter o que tu já fez aqui atrás. Só que nós sabemos que a economia brasileira ela não é estável. Na verdade, o Brasil não é estável. Em nenhum sentido. É diferente da economia americana. Você não tem uma oscilação na economia americana que o cara diga assim, nossa, mas eu caí 30% da minha venda. Tu pode falar com vários empresários aqui, eles vão dizer que esse ano eles estão com 20% a menos do que ano passado. Eu estava em Marabá agora recentemente, tomando um café com um empresário, e aí a gente conversando com o cara e eu, inocentemente... Sabe quando tu pergunta pra uma mulher gordinha se ela tá grávida e ela não tá grávida? E você fica com aquela cara assim, meu Deus. Tipo, eu falei besteira. Que pergunta, né? Que pergunta idiota que eu fiz. Foi a mesma coisa que eu fiz pra ele. Eu falei, não, cara, você deve estar... Você tá muito bem, cara. Você deve... Eu tô vendo você em tudo quanto é lugar, outdoor, televisão e tudo mais. Você deve estar crescendo aí uns 20%, 30% ao ano. Ele disse, não, eu tô 25% a menos que o ano passado. E gastando mais do que ano passado. Aí a conta não Eu falei, fecha. caramba... E parei, falei assim, agora eu entendi porque você me chamou para um café. Porque se você tivesse com 30% ao ano, talvez você não chamasse um consultor. Enfim.
Então, esse é o grande problema. Aí ele vai colapsar onde? Ele vai colapsar quando a venda começar a cair e ele não tiver estrutura para pagar todo esse endividamento. E aí, meu amigo, quem perdoa é Deus. Banco não perdoa ninguém, Nem mesmo. mercado. Banco não perdoa ninguém. Então, se você não paga, o banco te executa, você fica sem crédito, e aí você sem crédito, você começa a ter um problema. Ou algumas empresas como a Yamada, eu sei da Yamada e da Visão, né, da FPIL, você começa a ter problemas com impostos, né? E aí quando você entra com dívida ativa, né, com dívidas tributárias, nesse momento a dívida tributária protestada é sinal de corte de qualquer linha de crédito que você possa imaginar. Você pode dever uma indústria, um fornecedor, um prestador de serviço, mas você não pode dever os impostos. Se você dever os impostos, se você tiver dívidas tributárias escritas na dívida ativa ou protestadas e tudo, todas as linhas de crédito são encerradas com você. Aí você entra e colapsa. Cara, Renato, falaste em imposto. Eu queria fazer uma pergunta para ti como consultor mesmo, que eu vejo na prática aqui do escritório. Porque o imposto é o primeiro coisa que o empresário deixa de pagar. Pô, tu tá falando de um Brasil, é um país que acho que todo ano tem refis. Aí aproveitando, já é um sintoma de que houve um crescimento desordenado? Já é um sintoma? Com certeza. Porque o que o cara pensa assim, não, eu vou parar de pagar o imposto, porque vai vir um refis, aí eu renegocio todo o dinheiro. Então eu tô pensando, vamos supor que esse cara paga 100 mil de impostos todo mês. Ele não tem dinheiro, tá sem grana. Tá sem crédito, já atingiu o limite de captação de crédito no banco. Já antecipou todos os recebíveis que ele poderia ter. Ele não tem mais para onde correr. Ele tá devendo o mês que vem já para entregar. Aí ele diz assim, já sei. Aí ele tem a brilhante ideia. Já sei. Não vou pagar o imposto. Aí ele multiplica 100 vezes 12, ele diz assim, 1.200.000. Pô, vou botar 1.200.000 no caixa. Não vou pagar. Aí quando vier o refis, eu renegocio 1.200.000. Lá daqui a 2, 3 anos, né, tiro essa juros e multa, 90% de economia, e aí eu pago. Que dificilmente consegue pagar. Eu vejo na prática, porque acumula, é como se fosse 2 impostos ao mesmo mês, né? Não tinha condição de pagar um, aí juntou 2 agora. Aí a hora que a gente está falando, ele está pagando empréstimo, ele está pagando multas e infrações fiscais, renegociações, né, de refis, o imposto do mês, não consegue. Todo o lucro que ele teria já se foi, não tem. Eu colocaria um fator a mais aí. Ele também não quer diminuir o padrão de vida que ele conseguiu ao longo desses anos com esse crescimento desordenado. Aí entra a questão da soberba, né? Soberba. Do próprio empresário. Ele não quer cortar na carne, né? Eu lembro muito falaste no primeiro vez que a gente gravou. Ele não quer cortar na carne, porque se ele corta na carne, eu acho que inclusive é a minha pergunta agora. Como é que faz pro cara ele realmente não quebrar? Começa por onde? Dessa soberba, depois da busca por soluções superficiais, é cortar na carne? Sem dúvida. O interessante é que o Jim Collins, ele fala que as empresas, elas começam a buscar soluções superficiais. Soluções que, na verdade, não vão corrigir o problema. E muito dessa busca por soluções superficiais, que não vão resolver o problema, está nessa dificuldade do empresário de reconhecer o quão profundo é o problema que ele está passando. Então, ele começa a buscar, ao invés dele cortar na carne, realmente implantar um plano de redução drástica de gastos, por exemplo, ele vai tentando fazer concessões. E aí é um fator muito perigoso, porque quando o empresário fala dentro da empresa, inclusive você tem que prestar muito isso, atenção nisso, quando você fala dentro da empresa que a empresa está em dificuldade, mas você continua gastando muito, em tempos de rede social, se você mostra isso, se você esbanja, se os funcionários veem isso, eles não sabem separar. Eles não vão saber entender que você construiu um patrimônio de pessoa física e a empresa é outra coisa. E a empresa é outra coisa. Eles vão dizer, não, o patrão tá bem. É com brincadeira, tá falando bobagem, tava andando de lancha, tava viajando para a Europa. Então, tudo isso você tem que comunicar corretamente. E às vezes o empresário, ele vai dizer, não, isso aí vai resolver, isso vai passar. E
Eu já vi casos de empresários que perderam, inclusive, o patrimônio mesmo deles, os ativos mesmo deles, os imóveis, né? Imóveis, inclusive, residenciais, que uma das poucas formas da justiça executar um imóvel seu pessoal, de moradia, são as dívidas trabalhistas. Então o cara fica com dívida trabalhista, não consegue pagar, é executado o imóvel do cara. Imagina o cara perder a casa. Descer o padrão rápido assim. Acho que isso que mais dói e sofre no cara. Exatamente. E Renato, me dá exemplos de soluções superficiais que tu consegue ver aí, só pra gente ter uma noção do que é. Uma solução superficial, que é a primeira que os caras fazem. Sacrifica um pouquinho a margem para fazer muita promoção para continuar vendendo mais. Aí entra naquilo de buscar crescimento desordenado. Exatamente. Que é aumentar faturamento a qualquer custo. Exatamente. Outra coisa que é superficial é cortar gastos que estão ligados à atração e retenção e relacionamento com o cliente. Então você, ao invés de você cortar gastos administrativos, gastos pessoais, reduzir prolabore, eliminar a retirada de lucro, suspender investimentos, não. Eu vou cortar a mídia, eu vou cortar serviços de entrega, eu vou cortar coisas que estão ligadas, que agregam valor diretamente ao cliente, entendeu? E aí entra o problema, porque aí o cliente A qualidade do serviço cai, do produto cai. cai, né? Ou então, por exemplo, você reduz drasticamente o mix de produtos. Porque uma das coisas que você faz você tem que cortar estoque para reduzir a necessidade de capital de giro, né? Só que às vezes você corta um estoque que não poderia cortar. Então, voltando ao caso da Big Ben e da Extra Pharma, a queda deles começa exatamente quando você chega na farmácia com uma receita e tem 5 medicamentos na receita, eles só tem um para te dar. Aí Aí o cara diz, não. Porque tu sabe, né, disso no varejo, principalmente paraense, se você não conseguir comprar todo o mix no local, você não compra nada. É mesmo, não tinha essa informação. Tem um caso interessante que é uma característica do paraense em supermercado. Ele entra no supermercado e ele começa a comprar. A gente tem grandes redes de supermercadistas, são clientes nossos, né? Ele começa a comprar. Se ele chegar numa sessão atrás de um produto, um café desse aqui, ele quer um café desse aqui, e não tiver o café que ele gosta, ele empurra o carrinho com tudo lá e vai embora, cara. Vai para outro lugar, não acredito. Vocês nunca viram isso aí no supermercado? Uns carrinhos cheios de compras assim, empurrados? É isso, não acredito. O cara empurra o carrinho e diz assim, vai te lascar que eu vou comprar em outro lugar. Ele sai, faz a compra tudo de novo em outro lugar. E ainda fala mal de ele tá quebrando. E que fala não tem. mal, isso tá quebrado, não vai não. Então você, cara, é uma cultura nossa aqui, paraense. Aí o camarada chega lá e diz assim, não, aqui a gente tem boneca da Barbie, a gente tem maquiagem, a gente tem desodorante, mas a gente não tem o medicamento que você quer. Não, mas eu quero medicamento, cara. Tô com meu filho doente, tô com meu filho doente no carro, eu preciso de medicamento. Não vai ter. Não volta mais. Se decepcionou, experiência ruim, não volta mais. Não. Quer um pouco de café? Falando em café, Renato? Quero. Inclusive... É esse café aqui? Esse café alquimista. Me empresta aqui tua xícara aqui. Café alquimista. Café especial do nosso amigo Bruno. Um grande abraço para ele. Outra solução superficial é captar empréstimos, sem considerar que são empréstimos para pagamento de dívida e não para investimento. Cara, uma vez Isso é eu muito vi, comum. eu queria falar sobre empréstimo. Uma vez eu vi de um rapaz, não lembro agora quem foi, um consultor aí do mundo. Ele falou assim, a empresa que não consegue pagar 1,5%, 2% de juros é uma empresa ruim. É verdade isso? A empresa que não consegue pegar o dinheiro emprestado, ela realmente não tá saudável? E trabalhar com dinheiro? Em parte, vamos dizer que parcialmente porque tudo depende muito. Quando você fala com o contador, com a contabilidade, ele vai te dizer o seguinte, lá no DRE, lá na estrutura fiscal da empresa contábil, ele vai classificar os tipos de juros, né? Então ele bota juros de amortização de empréstimos, ele bota juros de financiamento, ele vai classificando juros a fornecedores, ele vai classificando aquilo ali. Quando você está pagando um investimento, ou seja, quando você está pagando um capital que você pegou para investir na empresa, em máquinas, equipamentos, no crescimento da empresa, esse é um dinheiro bom.
Que dá retorno. Cada R$1 pegado emprestado e retorna em 2, por exemplo. Exatamente. Aí você volta o dinheiro para o caixa para você pagar o empréstimo. Agora, quando você pega empréstimo para girar, para capital de giro, e o Brasil é campeão de empréstimo a capital de giro, você está pagando o maior juros do mercado e você está pegando dinheiro para pagar a dívida. Pô, se você está pegando dinheiro para pagar a dívida, uma hora a conta não vai fechar. Porque o faturamento não está crescendo, você não está investindo. Aí volta para o início da conversa. Não, mas eu estou crescendo o faturamento. Não, você está crescendo o faturamento, mas não é com investimentos corretos. Você está crescendo, sacrificando a margem, dando muito desconto, fazendo bobagem. Aí o faturamento não está crescendo, ou está crescendo sem margem, e ele está pagando muitos juros que não é de investimento. Está pagando juros de fornecedor, está pagando juros de antecipação de cartão. Então é em parte isso, né? O ideal é que você... tem uma frase que o pessoal diz assim, né? Que o banco só dá dinheiro para quem tem, né? Perdão. O banco só dá dinheiro barato para quem tem, né? Então, por quê? Porque quem tem capital de giro sólido, caixa, aplicação financeira, ele tem colchão ali de proteção, ele tem aquela proteção. Então o banco diz assim, vale a pena dar o dinheiro para esse cara, porque eu vou dar um dinheiro barato para ele, que ele já provou para mim aqui, ó, nos balanços dele, que ele sabe girar o dinheiro e aí ele vai investir nisso. Tem algumas coisas que o banco dá aí que é meio suspeito? Tem, né? Se você for ver, a inadimplência do BASA, por exemplo, dos bancos públicos é assustadora, porque eles dão dinheiro para quem não é tão eficiente assim. Mas banco privado é diferente. E dinheiro barato, né? É isso que mais chama a atenção. Dinheiro barato. Saiu recentemente que o Banco do Brasil até caiu o valor da ação dela porque o endividamento dele está alto, principalmente na parte do agro. Aí a gente começa a questionar, será que realmente a fiscalização ou a análise é tão eficiente assim? Não é. E é o Plano Safra, né? O Plano Safra, ele precisa pagar, investir no agro. A questão é que são poucos os empresários do agronegócio que investem em gestão. Os caras investem em tecnologia, em drone, em plantadeira moderna, em colhedora moderna, máquinas de 1 milhão, de 2 milhões. Os caras investem, é impressionante. Como o agro é tech mesmo. Né? Só que quando você fala de gestão, são pouquíssimas. Aí entra naquilo, né? Eles buscam sempre um crescimento. Querem produzir mais, querem vender mais, mas a gestão, aí entra na questão da soberba depois. Aí ele tem a busca por soluções superficiais, né? Mas ele tem a soberba de negar o problema. Depois ele busca soluções superficiais e aí ele entra no quarto e no quinto estágio. O quarto estágio é o desespero e o quinto estágio é o esquecimento. Aí o que seria essa questão do desespero? Seria realmente, vou começar a dever fornecedor, vou abrir um domicílio fiscal nos Estados Unidos e fugir. Vou encostar um CNPJ e abrir outro. O que seria? Ele entra em desespero, que aí ele vai tomar decisões que vão agravar o problema. Então, desde demissão de pessoas chaves da empresa que não deveriam ser demitidas, desde parcerias inadequadas, indevidas, desde mudanças de software desesperadamente, e aí complica a operação ainda mais porque está mudando o software, fechamento de unidades que não deveriam ser fechadas, né? Tem uma série de ações que são desesperadas mesmo, e aí entra no Sabe o que eu vejo aqui, total. Nessa nossa conversa que, em regra, pelo menos pelo que a gente conversou, toda vez que o empresário ele tem essa vontade de crescer e cresce desordenado, porque, querendo ou não, é legal, né? Massageia o ego, minha empresa está faturando mais, cresceu 20%, 15%, 30%. Mas toda vez que ele foca apenas no resultado primário, que é o faturamento, a qualquer custo, esquece da operação e da entrega, ele começa esse declínio. É meio que o resumo que eu tô entendendo. Não. Seria mais ou menos isso de tudo das empresas que fecharam, Yamada, Big Ben, Supermercado Nazaré, Visão, entre outras aqui da nossa região. Eles focaram muito em vender, mas a base não estava estruturada para isso? Seria mais ou menos esse o enredo de tudo? Vou te dar um exemplo da Visão. Tem uma matéria, você pode consultar na internet. Teve um caso clássico da Visão que os funcionários eles estavam
fraudando os boletos e o pagamento dos clientes. Então eles criaram uma conta fantasma, e o cliente chegava na loja para pagar e ele pagava para essa conta. Não entrava o dinheiro na conta da empresa. Cara, você imagina, uma empresa grande como era a Visão, o grupo FPU, tem um problema tão básico de controle financeiro, de conciliação bancária, né, enfim, de processos internos. Muito básico isso. Extremamente básico. Mas foi muito dinheiro desviado. Então eu estou te dando um exemplo de uma empresa que crescia e a todo ano vendia cada vez mais e ampliava o seu mix de produto. Era uma loja nobre de Belém, né? Eu era cliente, inclusive, da Visão, uma loja nobre, mas que tinha problemas estruturais básicos de processo. Mas estava crescendo. Então tem muito essa dinâmica de você ignorar, né? O Jim Collins fala, a empresa ignora, ela passa por cima, põe um tapete ali em cima de problemas que são básicos da operação, não resolve. Por quê? Por causa da soberba de ver que está crescendo, que está vendendo cada vez mais. E Renato, tem alguma forma da gente minimizar isso aí, cara, controlar ou até antecipar essa soberba, essa questão, não vou ver isso agora, isso é pequeno? Existe algum mecanismo, cara, que tu consegue visualizar pra gente? É uma consultoria de fora? Você minimizar a soberba? Porque eu vejo assim, eu acho que não começa como soberba. Eu acho que começa como um pequeno problema, aí o cara, não, isso aqui eu vejo depois. Esse controle financeiro depois eu vejo. Mas depois que a empresa cresceu, aí pela soberba tá dando certo até agora, eu escuto muito isso. Ricardo, eu tô há 20 anos assim, não vou mexer nisso. Isso para mim já é soberba. Já, né? de não mas já tem algum mecanismo, algum sintoma, sei lá, trazer alguém de fora? Porque eu lembro muito de uma amiga que ela fala, Ricardo, para tu ver a ilha, tu tem que sair da ilha. Então, nada melhor do que uma pessoa de fora para te dar, olha, tem esse ponto de atenção, tem esse. Sei lá, pensei aqui agora. É muito difícil. Acho que isso também é um ponto interessante para conteúdos como esse aqui que você está promovendo. Porque às vezes o empresário soberbo, orgulhoso, ele não tá com ninguém dentro da empresa dele lá dando uns tapas na cara dele para ele aprender e olhar isso. Ele não aceita. Mas ele assiste um conteúdo como esse. E já chama a atenção. Aí ele pensa assim, caramba, realmente eu acho que eu vou me ferrar. E aí ele diz, não, faz sentido o que esses caras estão falando, então eu vou procurar ajuda. Pode até ser que ele procure ajuda e diz assim, eu já sei o que tem que fazer, faz isso aqui, resolve para mim. Pode ser. Contanto que resolva, né? Mas é muito difícil você resolver um problema de uma pessoa soberba. A Bíblia diz, né, que a soberba precede a queda. Isso é forte. É um provérbio, né, de Salomão que diz que a soberba precede a queda, antecede a queda. E a arrogância a ruína. Então, veja que a Bíblia diz que o risco da ruína de uma pessoa, de um empresário, de qualquer pessoa, não está em aspectos externos. Não está no mercado, não está em problema político, não está nada disso. Pô. O Brasil tem problema político? Tem. Qual o país que não tem? O Brasil tem corrupção? Tem. Qual o país que não tem corrupção? Ou o pessoal acha que não tem corrupção na Europa, não tem corrupção nos Estados Unidos? A gente sabe que tem. Então não é isso, é a soberba, a arrogância. Então acho que uma das formas de você conseguir combater isso é você ouvir as pessoas certas, estar nos lugares certos, ver conteúdos como esse, ler livros certos, né? Buscar o contraponto. Porque se você só ouve quem fica ali te aplaudindo, e a maioria desses caras soberbos, eles têm pessoas que não têm condições ou não têm coragem de questionar o cara. Não tem conhecimento ou não tem coragem. Então tá sempre aplaudindo ali. Não, tá certo, não, tá certo, não tá certo. Mas não está certo. Aí tem os contadores, os advogados, os consultores que são peças-chave. Mas também tem muito empresário que só tem advogado que puxa saco. Tem muito empresário que só tem contador que vai lá... Só emite boleto. Só emite boleto, emite DARF, vai uma vez por mês lá, leva a garrafa de uísque de presente, mas não faz nada de concreto, entendeu?
Tem muita gente que tem consultor que fica só aplaudindo loucura, sabe? Plateia de Nero ali, o cara tá tocando fogo na cidade, o cara tá aplaudindo. Jogando gasolina, vai. Então, há muito mais crescimento no contraponto, no questionamento, né? A filosofia, historicamente, fala sobre isso, né? Há muito mais crescimento no questionamento, nas perguntas certas e na última linha, né? Na última linha da DRE, demonstrativo de resultado, naquela conta lá, saldo final do caixa, né? Saldo inicial e saldo final. Há muito mais informação nessas duas linhas, saldo final de caixa, ou evolução de caixa e lucro líquido, do que em qualquer outra conversa que você possa ter. Cara, e pegando esse teu gancho do que sobra realmente no final do mês, eu vejo muito... Acompanhando água? Não, pode sim. Acompanhando o mercado, vou te dar exemplo de startup que tu falaste lá atrás, né? Das fintechs, por exemplo. Eles estavam precificando muito essas fintechs em termos de números de contas bancárias abertas, né? De pessoas aí. Uhum. Mas, no final, o mercado mostrou que conta mesmo é o lucro da empresa. É mais ou menos o que tu estás tentando falar. Às vezes as pessoas pegam um número para fantasiar e mascarar aquele ego dele, mas no final, sei lá, na última linha, não der positivo, não sobrar bastante dinheiro, não adiantou de nada aquele ano. Exatamente. Você vê que o pessoal às vezes vai de startup, vai no Shark Tank, né? E aí que é aquele programa que você vai lá vender o seu negócio e os caras investem. E aí é muito comum aqueles tubarões mais experientes que estão lá, o cara falou assim, tá, mas a sua empresa já está no ponto de equilíbrio, já está se pagando já, né? Aí o cara, não, a gente está dando prejuízo e tal, então tá. Ele falou, não, então não tem interesse não. Simples assim. Não tem interesse. Vai lá, valida o teu negócio, faz alguma coisa, mas eu não tenho interesse nesse momento. O risco tem que ser teu, não pode ser meu. Agora, se ela já tivesse se pagando e tivesse com um planejamento estratégico de crescimento, né? Pode ver, outra coisa que eles negam muito investimento lá. Qual é o seu planejamento dos próximos anos? Aí se o cara gaguejar no planejamento... Já era. Não quero, também não tenho interesse. Exatamente o que o Jim Collins fala. Então você vê que os grandes empresários, as pessoas inteligentes, que realmente têm resultado, elas não estão muito interessadas em oba-oba. Não estão muito interessadas. Que é o básico bem feito. E se tiver interessado, quando tem um caso assim, o cara traz uma startup numa ideia fantástica. O cara pega e diz, caramba, essa é uma boa ideia. Realmente isso é um negócio bom. Mas o cara não tem nada validado, não tem ponto de equilíbrio ainda, não tem nada. Sabe o que eles fazem? Eles querem 50%, 60%, 70% da empresa. Que é quanto vale o risco, né? Comprar a empresa do cara. Na verdade, o cara deixou de ser dono da empresa e os caras pegaram a empresa para eles. Então, é muito fácil do empresário perceber isso. E eu acho que o momento é muito oportuno. Saiu uma matéria na sexta-feira, eu acho que até que vou gravar um vídeo sobre isso para o Instagram, um vídeo curto, que diz que multiplicou por 4, né? 4 vezes mais o número de falências no Brasil em 2025 em relação a 2026. 4 vezes mais o número de falências. Você imagina o que é isso? Mas tu acha que está ligado muito à nossa economia ou está ligado mais à questão de... Ainda é um resquício da pandemia? O que tu achas? Não, acho que não é a pandemia, não. Eu acho que o país ele está sofrendo muito, não está crescendo. Está estagnado. Eu sinto que o dinheiro parou. O dinheiro parou. O dinheiro parou por algumas razões, né? Por exemplo, existem alguns bilhões de dinheiro indo para jogos de aposta, casas de aposta. Que ninguém está vendo e observando isso aí. Alguns bilhões saíram do varejo, saíram, né, do consumo e estão indo para apostas. Cara, pegando esse gancho, eu quero falar aqui dos nossos parceiros e amigos aqui do podcast. Sim, primeiro é o UNIP, Universidade Paulista, que eu acho que isso entra muito no que tu falaste. Sem conhecimento, o cara vai para aposta. Dinheiro de aposta é um dinheiro, para mim, que tu perde até tempo de vida, né? Falar aqui também do Alquimista, já falei. Falar da Arandu. Falar aqui do nosso parceiro novo, a Manga TV, que leva o Segue Plano aí para os levadores de toda Belém. A gente tem que levar e aproveitar para convidar vocês aí a compartilhar esse episódio com 3, 4 amigos, que nem seja amigo, compartilha com alguém que tu acha que faz sentido ver. Renato tá aqui dando uma aula pra gente de como não quebrar como os grandes. Como não quebrar, pelo menos. Pelo menos não quebra, né? Pelo menos não quebrar, né? Porque, olha, só o fato da gente não crescer desordenado, pra mim já faz muito sentido, né?
querendo ou não, cara, a internet ela leva pra gente uma busca pelo glamour, né? Tu tens que crescer, tu tens que faturar e tantos dígitos e faturamento, não sei o quê. E gera uma ansiedade e faz a gente querer crescer desordenado. A gente só busca o faturamento. Eu já entendi que faturamento é o de menos. O que conta é margem. Tem uma frase clássica, né? Que faturamento é vaidade, né? Faturamento é vaidade, lucro é necessidade e o caixa é a realidade. Tem vários desdobramentos dessa frase, mas o sentido dela é esse, né? O lucro ele é necessidade porque ele alimenta o caixa. O caixa é a realidade, de fato, é quanto a empresa dispõe naquele momento. Imagina, e eu te dei esse dado na última vez que eu estive aqui, a Stone, né, que é aquela empresa de maquininhas, né, de cartão, eles dizem que 95% dos contratos assinados já são assinados com antecipação de recebíveis. Direto. Aí é de ferrar, né, cara? Direto. Então, necessidade de capital de giro alta, fluxo de caixa negativo ou apertado. O caixa é a realidade. O caixa é a realidade. Você pode ver um empresário dizendo na internet aí que ele fatura milhões, mas quando você vai olhar o caixa dele, a maioria está vendendo de manhã, recolhendo dinheiro de tarde para pagar os boletos à noite. E não é vida, né, cara? A maioria. Não é vida, porque aí é soberba, né? Tem uma frase, acho que é do Cazuza, de uma música do Cazuza, que diz que mentir para si mesmo você que é músico, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. O cara tá mentindo para ele mesmo, mas aí eventualmente ele tem uma casona, ele tem um bom carro, ele tem uma vida que a empresa ainda consegue manter. Vende algum curso. Ele vai levando, vende, mas aí a queda é abissal, né? Há uma outra frase que diz: quanto maior a soberba, maior a queda, né? Quanto maior a arrogância, maior a queda. Então, e quanto maior é a estatura, maior é a queda, né? Uma queda minha com quase 2 metros de altura é uma coisa. Uma queda de uma pessoa pequena de 1,50 m dói menos. Dói menos, né? O estrago é menor. Então, esse é um ponto muito importante. O caixa é a realidade da empresa. É o que prevalece. Se quer investir, quer corrigir o seu problema, corrija. Comece pela gestão de fluxo de caixa. Era isso que eu ia pegar no nosso último ponto, o ostracismo, que é quase aí o esquecimento antes de fechar a porta. Tu acha que tem solução quando o cara está entrando no esquecimento, aquela loja que, era enorme, e trazendo exemplo, inclusive, da Yamada, que a Yamada fechou as portas, agora acho que, se eu não me engano, tem 3 ou 4 lojas que estão ressurgindo. Tu acha que existe chance de escapar desse ostracismo mesmo, do esquecimento? Fazendo uma boa gestão, tem como ganhar fôlego de novo ou não? É melhor trocar de marca, abrir outra coisa? Eu acho que todo negócio pode ser salvo, mas eu concordo com o Jim Collins que nessa fase é melhor você parar, né, estacionar. Por quê? Porque aí o ostracismo, esse esquecimento você perdeu tanto mercado, você perdeu tanto cliente, você perdeu tanto espaço, você se desgastou tanto que você não consegue mais voltar. Você não consegue recuperar. A tua imagem já está muito queimada. Tá muito queimado, o cara não confia mais em você. É mais fácil você retomar com outra bandeira do que você voltar com o mesmo nome. Algumas empresas que entram em RJ, né, recuperação judicial, elas são obrigadas a manter algumas operações funcionando. Então elas mantêm com o mesmo nome. Né? Mas é muito desafiador, porque você se desgastou e o mercado tem o mercado não tem memória curta, ele tem uma memória muito boa, eles lembram, a experiência ruim lembra, então se o cliente teve problema é muito difícil. Principalmente para acessar empréstimo, financiamento, o histórico fica, né? O histórico fica, e se você tá numa RJ, você tem problema com o fornecedor, você tem um caso, por exemplo, da Ricardo Eletro, né? Que não estava nessa lista aí, porque não é local, mas é uma grande que quebrou. A Ricardo Eletro acusava faturamentos de bilhões, né? Acusava faturamento de bilhões. Ela quebrou, quem conhece a história profundamente sabe que tinha problemas de gestão, mas o dono, o ex-presidente da empresa, hoje ele tem curso de gestão. ele ensina gestão. E ele ensina no curso a mesma coisa que ele fazia quando ele quebrou. E tem gente que paga. E paga caro. E tem gente que paga e paga caro. Então você tem que ter. Eu tenho uma visão muito
Uma das minhas especialidades é gestão financeira e eu tenho uma visão muito rigorosa quanto a isso. E a gente tem clientes nossos aqui no estado do Pará, na região norte, que são extremamente sólidos financeiramente. Que tem um crescimento saudável, que tem um desenvolvimento ali no máximo de 15% a 20% do seu ativo, né? Que trabalha com tranquilidade, que dorme todo dia, põe a cabeça no travesseiro e dorme, entendeu? Pô, antes de eu ir para a última pergunta, quase 50 minutos já. Tu pegaste um termo legal. O que seria um crescimento saudável, Renato? Porque uma vez eu vi assim, se tu não cresce pelo menos o que o teu mercado cresceu num ano, tu não está crescendo, tu está encolhendo. Isso ficou marcado muito em mim. Vou te dar um exemplo. O meu setor de pão sem glúten. Se ele cresce 10% ao ano, a Arandu tem que crescer pelo menos 10% ao ano, porque o mercado em si expandiu 10%. Mas o que seria crescimento saudável? Seria 20%? Seria 30%? Seria 10%? 12%? Tu tens algum parâmetro para a gente entender o que seria crescimento saudável? Vamos fazer uma conta junto aqui, uma conta fácil. Uma conta real de um cliente nosso de varejo. Uma conta real de um cliente nosso de varejo. Ele vendia 1,5 milhão, com uma margem de 10% a 15%. 10% para ficar o cálculo melhor. Então, ele tinha um lucro de 150 mil. 150 mil. Certo? E aí nós fizemos uma estratégia de posicionamento, nós eliminamos alguns produtos que a margem de lucro era muito baixa, por exemplo, cimento, algumas coisas, e focamos numa linha de produto com a margem melhor. Ele sai de um faturamento de 1,5 milhão para um faturamento de 1 milhão, com uma margem de 20%. Agora ele tem lucro de 200 mil, 50 mil a mais, vendendo menos. Trabalhando menos. E necessidade de capital de giro menor, uma operação menor, mais barata. Então, você não está crescendo, você tá perdendo mercado. Talvez você não esteja crescendo faturamento, mas você está crescendo a sua lucratividade. Você está melhorando a sua eficiência. Você está melhorando a sua produtividade, a produtividade do negócio. Então eu tenho um pouco de dúvidas quanto a isso, assim, um pouco de ressalvas quando o cara diz, se você não está crescendo pelo menos 10%, você não está crescendo nem a inflação. Tá, tudo bem. Se eu pegar isoladamente faturamento, sim. Mas como é que está o lucro operacional da empresa? O empresário tem que saber que a empresa tem pelo menos 4 tipos de lucro. Ela tem o lucro bruto, ela tem um lucro operacional, ela tem um lucro financeiro e ela tem um lucro líquido. Então, se você olhar só o lucro bruto, você esqueceu as outras linhas de resultado que vão analisar a produtividade, a eficiência. Tem muita empresa, Ricardo, que ela é eficaz, né? Vale a pena falar a diferença entre eficiência? Vale sim. Vale? Tem tempo? Tem tempo. Eu vi um cara fazendo um paralelo com o futebol, cara, naquele campeonato mundial que teve, né? E falou do Palmeiras e do Fluminense. Um foi eficaz, o outro foi eficiente. Bacana. E é bem fácil do pessoal entender, né? Que todo mundo gosta de futebol. Mas a eficácia é quando você alcança um objetivo. A eficiência é quando você alcança esse objetivo consumindo o mínimo de recursos possível, ou menos recurso possível. Então, o que é eficácia? Eu bati a minha meta de venda. Nossa, minha meta de venda era 1 milhão, eu bati a meta de venda. Tá, sobrou quanto? Quanto de lucro? Não, o lucro previsto era 20%, sobrou só 7%. Você foi eficaz, mas você não foi eficiente. Não, mas eu bati a minha meta de faturamento de 1 milhão e sobrou 20%. Você foi eficiente. E foi eficaz. Foi perfeito, né? Jogou o jogo. Não bati a meta de 1 milhão, mas eu preservei 20% de lucro. Eu não fui eficaz, mas eu continuo eficiente na conta de lucro. Eu continuo eficiente nesse indicador de resultado. Então, você tem que buscar os dois, a eficácia e a eficiência. Se você deixar de lado a eficiência, é o caminho para esse estrago todo que a gente viu aí. Pra busca desordenada, né? Cara... Faltou um item que a gente não falou. Do que? Nós não falamos de governança corporativa. O que a gente tem que falar pra gente? Tu acha que é o início de tudo? Era a pergunta que eu ia te falar. Pra quem tá escutando a gente, para evitar tudo isso que a gente falou, o que ele tem que fazer? Vamos pesar prático. Tem empresas na nossa região que estão sofrendo com problemas familiares dentro da empresa? Sim. Tem. Público e notório. Tem empresas que quebraram
e a origem do problema que fez ela quebrar começou com desentendimento familiar, ausência de governança corporativa. O que seria governança, o conceito? Governança é um conceito de boas práticas de gestão que preservam o futuro do negócio, que garantem o futuro do negócio. Então existem práticas de transparência, né, que é o accountability, né, que é a transparência das informações e a confiabilidade das informações. As informações serem auditáveis e confiáveis, disponíveis. Tem critérios de sucessão, né, de entrada de familiares na empresa, critérios de investimentos. Então tem uma série de critérios e de processos e procedimentos e métodos que você implanta na empresa com o objetivo de garantir o futuro dela. Então imagina, se você não deixa claro quais são os critérios e as regras para um parente, para um membro da família entrar na linha de decisão da empresa, entrar no dia a dia da empresa, pode entrar uma pessoa ali totalmente despreparada, pode entrar uma pessoa ali que só visa os seus interesses, ela põe em risco a companhia. A governança vem dizer, não, isso não é possível. Então, por que a região do nosso país com o menor índice de governança é a região norte do país? Não é porque a região norte tem mais empresa familiar do que o sul e sudeste. Mas tem? Não. Né? Toda empresa ou é familiar ou vai se tornar. O cara vai casar em algum momento, vai ter mulher e filho. A questão não é essa. A questão é que a nossa região tem muita dificuldade de implantar as normas, os processos, os procedimentos que as boas práticas de governança exigem. E tem algum motivo para a gente ter essa dificuldade? Tem. Primeiro, a falta de conhecimento. Segundo, a falta de acordos familiares calçados e apoiados por bons advogados, porque você precisa de bons advogados para isso, que acompanhem a família. Né? Terceiro, a questão da soberba, da arrogância. Não preciso disso. Toca a minha empresa aqui desse jeito. Beleza, você toca na primeira geração. A segunda começa a ter problema. A terceira quebra a empresa. A terceira quebra a empresa. Por quê? Porque na árvore ali, né, na sucessão, o terceiro que chegou, ele não fundou a empresa, ele não tem amor pela empresa, ele não tem nada, ele começa a se servir da empresa, ao invés de ele servir a empresa, ele quebra o negócio. É muito acreditado, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Neto pobre, exatamente. Então, tu vê que a gente gira, a gente cai em duas situações. Uma comportamental, soberba, orgulho, arrogância, e uma técnica, gestão. Gestão de dinheiro. Boas práticas de gestão, de governança, boas práticas de gestão financeira, planejamento estratégico, né? Foco, estratégia certa, aplicada. Renato, tu acha que isso vai muito da falta de falar disso em casa? Eu bato muito nas palestras que eu dou, nos papos que eu tenho, que a gente tem alguns tabus. Um deles é falar de dinheiro, por exemplo. O outro é falar de sucessão. Parece que é proibido de falar que a gente vai morrer, ou que o teu pai vai morrer, ou que o teu avô vai morrer, enfim. Tu acha que vem muito da nossa cultura mesmo? Vem da nossa cultura imediatista, vem da nossa cultura que não pensa muito no futuro. Essa falta de capacidade de planejar o futuro, ela vem dessa cultura de ignorar que Esse tabu. É um tabu. É um tabu, exatamente isso, é um tabu. E aí você tá mudando, né? Eu já faço parte de conselhos de administração, de conselhos consultivos de empresas paraenses. Tá mudando. Mas, por exemplo, são empresas que têm 30 anos de mercado e estão implantando governança agora. 30 anos de mercado. Mas nunca é tarde, né? Vamos ver o lado positivo. Nunca é tarde, exatamente. E outra coisa, tudo isso que a gente está falando aqui não é só para empresa grande. Era o que eu te perguntar. Eu consigo criar um conselho aqui na Polaro, por exemplo? Consegue, claro. Deve, inclusive. Você deve, inclusive. Porque qual é o papel do conselho? O papel do conselho é te questionar. Primeiro, questionar os resultados, a estratégia, o modelo de negócio. Pô, o empresário é muito solitário, cara. Muito solitário. Muito. E quando ele tem os sócios, os gerentes, a chance deles concordarem entre si é muito grande. Muito grande. E quem faz o contraponto? Quem questiona? Segundo ponto do conselheiro. O conselheiro ele vai te direcionar. Aonde você observa que está errado ou que tem uma oportunidade, ele te direciona.
faz isso aqui, vai por esse caminho, executa dessa forma. E o terceiro, o conselheiro, ele te traz boas práticas de gestão e de estratégia de outros lugares que você não teria. Então, por exemplo, eu vi o pessoal criticando muito a Anitta no conselho de administração do Nubank. Eu vi também. Né? É um monte de gente babaca, cara. Gente que fica questionando o que não sabe. A Anitta é uma excelente gestora? Será que a Anitta é uma excelente gestora? Ela é uma artista de sucesso mundial. Você vai discutir a qualidade da música dela, se você gosta de funk, se você não gosta, mas que ela tem sucesso na carreira dela, que ela é bem sucedida, você não tem como discutir isso. Tem resultado e pronto. Ela tem resultado. Só que qual era o ponto do Nubank? A Anitta comunica com a geração cliente do Nubank. Então o papel da Anitta ali era dizer assim, como é que o banco pode se aproximar desse cliente, pode conversar com esse cliente, com essa persona, que a Anitta conversa com esse cara. Então, além dela dar insights poderosos de como chegar nesse público, ela ainda conecta, numa vez quando ela diz, olha, eu sou conselheira do Nubank, todo o público dela vai lá e diz assim, nossa, vou começar a prestar atenção nesse banco. Então, tudo é pensado, nada é por acaso. O cara não decide ser membro de vou chamar você para um conselho porque você não é bom nisso. Você é bom nisso. Tem uma intencionalidade muito forte. Tem tudo é intencional. E tem o papel do contraponto, de trazer coisa nova e de questionar muito a empresa. Então, vale muito a pena que todo empresário invista nisso. Tem algum momento que a empresa ela tem que começar a pensar nisso? Porque eu acredito no poder do conselho, é uma coisa que eu falo muito internamente, mas eu nunca ouvi ou aprendi que, olha, a partir de tal momento é preciso. Sei lá, o número de faturamento, o número de colaborador, o número de clientes, enfim, tu tens algum número, sei lá, a partir daqui faz sentido. Vamos pensar que faz muito sentido a partir de 10 colaboradores, né? Vamos pensar assim. Mas vamos pensar que faz sentido se você considerar o seguinte, quem deveriam ser os seus primeiros conselheiros? Seu advogado, seu contador, seu consultor, seu maior cliente. São conselheiros. Se a gente souber, enquanto empresário, trabalhar isso, se a gente souber promover a reunião certa, se a gente souber promover uma reunião certa com o contador, com o advogado, com o meu maior cliente, o meu melhor cliente, e extrair deles essas informações, é o teu primeiro conselho. E nem precisa ter essa característica de conselho, não, né? Uma conversa assim, vem cá, o que tu acha? Eu estou pensando em fazer isso, o que tu acha? Só que sempre um bom conselheiro, ele vai te pedir o teu planejamento e ele vai te pedir os teus resultados atuais. O contexto. O contexto. Então, se o cara é contador, se ele é advogado, se não for, para ele dar a opinião dele, para ele questionar, ele precisa de informação. E para ele dar opinião, ele precisa de informação. Ele precisa que você mostre para ele a estrutura. O que você tem hoje. Né? Me traz o que você tem hoje. E aí, com base no que você tem hoje, eu vou te dar uma direção. Qual é o seu planejamento? Se esse planejamento está certo, se ele não está. Cara, porque a gente é muito, muito bitolado em filmes e tudo mais, que é aquela mesona, vamos fazer o conselho e tudo mais, né? Mas, querendo ou não, a gente já faz isso eventualmente, né? Já faz. Chama um amigo teu, chama o teu melhor cliente, chama o Renato para bater um papo, querendo ou não, no off a gente fez vezes de conselheiro, né? Faz as vezes de conselheiro. Então, a gente já faz, só não tem a consciência de que é. Seria mais ou menos isso. Renato, reta final. Reta final. Esquecemos de falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? É impressionante como passa rápido o tempo, né? Passa. Quando o papo é bom, passa rápido mesmo. Cara do céu. A gente esqueceu de falar, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu acho que o tema é bom. É uma provocação interessante. A gente falou muita coisa aqui. Muito. Para você, empresário, para você, líder de empresa que está acompanhando, você tem que buscar fugir de todos esses pontos que a gente falou aqui, né? Você tem que buscar fugir do crescimento desenfreado, desordenado, sem planejamento, sem foco. E aí, como é que eu fujo, Renato, disso? Fazendo planejamento, estabelecendo foco, tendo um bom plano, tendo um bom projeto. Você precisa fugir da soberba, ou evitar a soberba, ou ter cuidado com a soberba. Então, cercar-se de boas pessoas e ter muita clareza, né, de onde você quer chegar e saber que você
tem as suas limitações, mas cercar-se das pessoas certas, pessoas que realmente vão contribuir com você. Terceiro, fugir de decisões superficiais e propostas superficiais, e você só consegue fazer isso com boas práticas de gestão, com processo e com informação clara sobre o teu resultado. Né? Acho que esse é um ponto, esses 3 pontos são muito importantes. É o básico. Para você, não só para você não quebrar o seu negócio, mas para você entender que o teu negócio ele tem um propósito, ele tem uma missão. Vou te fazer uma pergunta, Ricardo. Você sente falta da Yamada? Não. Você sente falta da Big Bang? Também não. Você sente falta da Visão? Por que a gente não sente falta? Que o mercado vem e ocupa espaço, né? E melhor. E melhor. E fazendo melhor. Então, poxa, se eu tenho uma empresa e eu tenho uma história sendo construída, eu tenho que preservar isso. Preservar isso ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. Você cuidar do seu negócio, que o seu negócio tem uma função social, ele é um agente social, geração de emprego, geração de renda, de transformação da sociedade, e você precisa durar por muito tempo. E para durar muito tempo, você precisa ser saudável. Eu tenho uma meta, Renato. Eu quero que a Polaro tenha 100 anos. Pronto, olha aí. Eu não vou estar aqui, Essa é uma mas meta. eu tenho essa meta. Aí imagina, 100 anos você precisa ter, além de tudo isso que a gente falou, de todos os processos, gestão e resultados, você precisa ter uma boa governança que prepare a pessoa que vai te substituir. Porque são pelo menos 4 gerações aí. Olha que bacana. Né? Tem que ter. Né? E não necessariamente na minha família. Não estou falando que tem que ser na minha Não, família. não. São gerações de pessoas. É alguém que vai tocar, que vai levar. É alguém que continue, né, toda a história, todo o legado da empresa, e a pessoa não vai continuar porque o Ricardo é muito conhecido, porque o Ricardo é muito respeitado. Não é por isso. Você só continua um negócio se ele tiver resultado. Se tiver um propósito bem Se definido. ele tiver um propósito definido, se ele tiver um bom resultado, se ele tiver um bom planejamento. Enxergar, né, no médio e no longo prazo. Se você pensar, tudo que está acontecendo no Brasil hoje foi previsto há 2 anos atrás. Tudo que aconteceu no agro foi previsto há 2 anos atrás. Só não enxerga quem não quer ver. Por que não se preparou para isso? Né? Dizem que no Brasil a cada 10 anos tem uma crise forte. Você sabe quando foi a última crise no Brasil? 2015. Então, Governo Dilma. fica Nós a estamos dica. em 2025. Fica a dica. Não quero falar nada, mas fica a dica. Mas eu tenho essa sensação que ano que vem vai vir uma crise forte, mas fica para outro episódio. Fica para um outro episódio. Fica pra outro Como episódio. sair da crise. Então, recados Potiguar temos. O de sempre, né? Nosso episódio aqui, nosso podcast, todo dia 1º, 10 e 20. Lá no Spotify, lá no YouTube. Inclusive, sigam a gente, sigam o Renato. Renato, eu sei que tu já falaste no primeiro episódio, mas fala como as pessoas te buscam, te procuram, falam contigo. Bom, eu tô todo dia no R Lima Consultor. R Lima Consultor. E tá mesmo que eu acompanho ele. Todo dia tem alguma coisinha lá. A gente veio agora de eventos no final de semana, então hoje eu não publiquei nada, foi só a equipe que publicou, mas amanhã deve ter vídeo lá. A gente tá na R Lima, Gestão e Educação, tá na Imersão Líderes, né, na Formação Líderes. Na próxima eu quero ir, não esquece. A sua vaga tá lá. Né? E muito em breve vai ter o lançamento do meu 3º livro, que é o Obra-Prima, da Excelência ao Lucro. E já fica o convite de a gente gravar o papo desse livro. Pois é, vai sair, vai chegar em comemoração aos nossos 15 anos de história. A R Lima completou esse ano 15 anos de história. Pô, eu vi, parabéns, cara. 15 anos não é todo mundo que chega. 15 anos, começamos em 2010, né? 2010, 15 anos. E aí eu tô lançando esse 3º livro, que é o Obra-Prima, que trata exatamente de como a excelência empresarial ela resulta em lucratividade. Então, da excelência ao lucro. Bem bacana, são 7 passos para implantar excelência na empresa e eu estou muito feliz com esse livro aí. Porra, cara, parabéns pelos 15 anos. Te dei agora pessoalmente, porque é uma marca que eu acho muito legal. Tá adolescente, né? A consultoria tá adolescente, vai rumo a questão de virar adulto. Maturidade. A maturidade. Renato, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. O convite de falar do livro já fica aqui, então, Potiguar, já vamos agilizar essa data, deixar, porque a agenda do cara é corrida. Eu vejo aí só no agro, perdido pelo interior do estado aí. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado de novo, compartilhe a gente e abraço.